Glória a Deus. Graça e paz para os irmãos, amém? Estou feliz de estar aqui nessa noite, por mais essa oportunidade. E eu gostaria de compartilhar uma palavra. Queria também dar boa noite aos irmãos que estão nos acompanhando da live. Que a mesma atmosfera da presença do Espírito Santo que está aqui possa entrar no seu lar. Que essa noite possa ser uma noite de resposta para a sua vida e para a sua família. Nós estamos no culto da família, amém? Deus é fiel. Vamos abrir as nossas Bíblias? Pode se sentar, irmãos. Gênesis capítulo 6. Livro de Gênesis capítulo 6. Amém? A partir do versículo 5. Obrigado. E o Senhor viu que era grande a maldade dos homens sobre a terra, e que todos os pensamentos e intenções do seu coração eram maus em todo o tempo. Versículo 8. Mas Noé achou favor aos olhos do Senhor. Esta é a história de Noé. Ele era um homem justo, sem mácula em sua geração, e Noé andava com Deus. Olha que coisa mais linda, né? Nós estamos vendo aqui características, né, da vida de Noé, do caráter de Noé. E nessa noite eu gostaria de estar compartilhando essa palavra que o Espírito Santo ministrou ao meu coração, né, da vida de Noé. E como nós acabamos de ler aqui no versículo 5, o Senhor viu que a geração que Noé estava vivendo era uma geração de muita maldade, aonde a maldade se tinha tomado conta sobre a terra de uma maneira tão grande que essa maldade chegou diante de Deus. E ele viu que todos os pensamentos e intenções do coração das pessoas, daqueles homens que estavam vivendo naquela geração, eram maus. Mas, em meio a essa geração corrupta, em meio a essa geração de homens e mulheres más, Deus viu Noé. Deus olhou para Noé e viu que ele era um homem justo. Tem uma musiquinha de criança que diz assim, Levi estava até cantando: Noé era um homem justo e bom, ele andava com Deus, um homem legal, muito especial, ele andava com Deus. E quando Deus olhou, achou Noé no meio dessa geração. E se nós formos olhar para o tempo que nós estamos vivendo, não é diferente, né? Nós estamos vivendo uma geração muito difícil. Quando nós ligamos a televisão, a gente fica apavorado com as notícias. Quanta crueldade, a ponto de a gente olhar e falar assim, não é possível que um ser humano é capaz de fazer isso. A maldade chegou a certo tão ponto, irmãos, que nós não conseguimos nem mais ver reportagem, não é verdade? Quando começa a reportagem, a gente só vê o que é necessário, depois a gente muda, porque aquilo começa a nos fazer mal. Nosso coração começa a ficar, né, apertado. Eu não sei se acontece isso com vocês, eu não suporto. Se eu vejo o repórter de manhã, para mim tá bom, chega. Já ouvi o que está acontecendo, não consigo acompanhar de tarde nem à noite. E acabou para mim ali, porque a maldade é tanta, a crueldade é tanta, que a gente não suporta. E vocês imaginam isso chegando diante de Deus. E aí Deus, ele olhou para Noé e ele deu uma missão. Como nós sabemos, Deus ele confiou a Noé. E aí Deus olhou, ele viu aquela geração cheia de corrupção, ele viu aquela geração má, e ele decidiu, né, exterminar com aquela geração. Mas ele viu Noé. Então Deus decidiu poupar a vida de Noé e a vida da sua família. No versículo 13, nos fala assim: e Deus disse a Noé: é o fim de toda a carne, e o fim de toda a carne chegou perante mim,
porque a terra está cheia de violência dos homens. E eis que destruirei toda a terra, mas construí para ti uma arca de madeira. Então Deus olhou para Noé e ele convocou Noé para a missão de construir uma arca, construir um grande navio. Eu não sei qual é a linguagem que está na Bíblia de vocês, mas Deus convocou Noé para essa missão. Interessante, irmãos, que Deus convocou Noé para essa missão de construir a arca. Deus deu todo o tamanho, como seria a arca, o material que seria a arca, mas a arca não foi construída de um dia para o outro. A arca demorou 120 anos para ser construída. E a primeira coisa que nós aprendemos com Deus nessa noite é que Deus é um Deus de oportunidade. Aquela geração teve 120 anos para se arrepender, enquanto Noé, juntamente com a sua família, estava ali dia e noite construindo a arca. Deus estava dizendo para aquela geração: eu dou um prazo para que vocês venham colocar a vida de vocês em ordem. Eu dou um prazo para que vocês possam se arrepender. Mas durante 120 anos que Noé estava construindo aquela arca, aquela geração não mudou. E aí muitas das vezes a gente fala assim: ai, que Deus cruel permitindo essa pandemia, ai, que Deus cruel permitindo tanta coisa na nossa geração. Só que infelizmente a maldade do homem na nossa geração subiu aos céus. Então, por muitas das vezes Deus permite situações acontecer na nossa geração para que o homem venha se arrepender. Mas Deus é um Deus de oportunidades. Então Deus está nos dando oportunidade para a minha, para a sua vida, para a nossa família, todos os dias, para que a gente possa analisar a nossa vida, para que a gente possa pedir ao Senhor que sejamos como Noé, em meio a uma geração corrupta, em meio a uma geração de maldade, em meio a uma geração onde eles não acham que família já está falida, em meio a uma geração onde prega, né? Não vou entrar em detalhes porque agora tudo é processo, mas vocês sabem do que eu estou falando. Uma geração que não fala que casamento, que homem e mulher o quê? Você quando crescer você vai decidir o que você quer ser. Em meio a uma geração que nós estamos vivendo difícil, que vão contra os nossos princípios, vão contra a palavra, que Deus possa achar em mim e você como Noé, que Deus possa olhar lá do céu e olhar aqui na terra e falar: não, eu achei em meio a essa geração homens e mulheres justos, homens e mulheres sem mácula, homens e mulheres que andam comigo. Então Deus permitiu 120 anos de oportunidade para aquelas pessoas, mas mesmo assim elas não quiseram, porque quando Deus permitiu a chuva vir, só quem entrou na arca foi quem? Noé e a sua família, seus filhos, sua esposa e as esposas dos seus filhos. Então Deus, ele não foi cruel. Deus permitiu 120 anos para que aquelas pessoas pudessem tomar uma posição, ou então outras, né, famílias. Mas não, irmãos, 120 anos é muita coisa. Imagina aquelas pessoas indo e voltando. E esse velho, né, como muitas pessoas já pregam, esse velho tá maluco. Esse velho pirou de vez, que esse negócio que ele está construindo, que essa chuva que ele diz que vai acontecer. Enquanto é isso, eles estavam vivendo a vida de vocês, deles. E muitas das vezes as pessoas olham para a gente e falam assim: que tanto esse povo vai na igreja, que tanto esse povo ora, que tanto esse povo busca. Mas os anos estão se passando. Mas vai chegar um dia em que Deus vai dizer um basta. E as pessoas não vão poder dizer que não teve oportunidade, porque o nosso Deus é um Deus de oportunidades. Ele vai dando sinais. Isso tudo que está acontecendo é sinais da sua volta. É sinais que Ele está às portas, para que amanhã ou depois não dizer assim: Jesus, mas eu não sabia. Ele vai falar: poxa, não é possível, eu dei vários sinais de que eu estava às portas, de que eu estava indo buscar a minha igreja, e você não se ligou? Então nós aprendemos aqui que
nosso Deus, Ele é um Deus de oportunidade e que Ele espera que o povo se arrependa dos seus maus caminhos. Então que nós possamos olhar para a nossa vida e falar: Senhor, será que eu estou sendo como Noé? Em meio a essa geração que eu estou vivendo? E a segunda coisa que nós aprendemos é que foi salvo Noé e a sua família. Mas aqui, irmãos, diz que Noé era um homem justo e andava com Deus. Mas por ele ser justo, a bênção também alcançou quem? A sua família. Existem pessoas da nossa família que são abençoadas porque nós somos abençoados. Existem pessoas que estão tendo livramentos por causa da nossa vida. Porque Deus olha e fala assim: a Luciana é justa, então por causa dela eu vou livrar os dela. E aí eles chegam, muitas pessoas da nossa família falam: nossa, eu quase morri, eu não morri, foi por sorte. Não foi por sorte, foi por causa que nós estamos aqui buscando pela nossa família, porque nós estamos aqui pagando preço pela nossa família, e por causa disso, a bênção também alcança eles. Porque quem era justo era um homem íntegro, era Noé. Mas por causa dele, a sua família também foi abençoada. Então, por causa das nossas vidas, até aqueles que estão longe dos caminhos do Senhor vão ser abençoados. Por causa da nossa fidelidade. E por causa do nosso amor ao Senhor, porque nós estamos aqui buscando, pagando preço, se colocando como coluna da nossa família. Então, por causa disso, a bênção do Senhor vai chegar na vida deles também. Por causa de nós. Então, vale a pena estarmos aqui. Vale a pena, irmão, você orar, você buscar. Vale a pena você subir um monte. Vale a pena, às vezes, até você se calar. Porque as bênçãos do Senhor não é só para a nossa vida, mas alcança toda a nossa parentela, assim como alcançou a família de Noé. Até as esposas dos filhos deles também foram abençoadas. Por causa de um único homem que se posicionou diante de uma geração corrupta, de uma geração de maldade. Então que Deus possa achar em nós essas pessoas, para que a nossa família seja abençoada por causa do nosso posicionamento diante do Senhor. E mal eles sabem, né, que eles estão crentes que estão abafando, mas eles estão sendo abençoados por causa da nossa posição com Cristo. Amém? E no capítulo 7 de Gênesis, versículo 7, nos diz que se passaram os anos, a arca foi construída, os animais entraram na arca, um casal de cada espécie de animais. Noé, juntamente com a sua família, entrou. E no versículo 16 diz que Deus fechou a porta. E o Senhor fechou a porta da arca. E nós olhamos assim, por que Deus fez questão de fechar a porta da arca? Eu aprendo com o Senhor o seguinte, irmãos. Até aquele momento da construção da arca, tudo estava sob o domínio de Noé. Tudo que foi feito ali, foi feito pelas mãos, não só de Noé, mas da sua família. Mas naquele momento, Deus estava dizendo assim: Noé, agora você não está mais no controle, quem está no controle sou eu. Nós aprendemos com o Senhor que existem momentos da nossa vida que Deus vai permitir que o controle de certas situações esteja nas nossas mãos. Mas Ele só vai permitir quando for o possível. Então nós aprendemos com Deus que existem situações da nossa família que nós vamos estar no controle porque está no possível. Mas quando chega na parte do impossível, é Deus que entra e faz. Porque naquele momento
Deus estava fechando a arca e ele disse assim: a partir de agora, Noé, tudo que foi possível você fez. Agora eu vou entrar com o meu impossível. Agora eu vou entrar com o meu sobrenatural. Então, por causa disso, eu vou fechar. Porque eu fechando, só eu vou abrir. E existem momentos, existem situações, existem problemas na nossa família que só Deus vai solucionar. Não adianta você chorar, não adianta você bater boca, não adianta você querer agredir, porque existe momento que dá vontade, né? Agredir, pegar o ser humaninho, né? Dar uma sacudida, dar uma varada, colocar de cabeça para baixo. Não adianta, porque Deus está nos ensinando que aquilo que é possível está no nosso controle, mas quando você vê que as coisas fugiu do seu controle, aí é com Ele. Então pare de discutir, então pare de chorar, pare de perder a sua linda noite de sono, porque o controle já não está sobre as suas mãos, está sobre as mãos dEle. Depois que eu aprendi isso, irmãos, eu descansei. Porque a nossa luta, ela não é contra a carne e contra sangue. A minha luta não é contra as pessoas da minha família. Mas a minha luta é com o quê? Com o mundo espiritual, é com coisa braba. É com coisa que só o mundo espiritual consegue. E quais são as nossas armas espirituais? Oração, jejum, palavra. Então Deus está nos ensinando nessa noite que até aquele momento tudo estava sob o controle de Noé, mas chegou um momento que ele entrou com a ação dele e falou: agora é comigo, Noé. Pum, fechei. Descansa, só fica aí dentro, curte a viagem, porque a viagem vai ser longa, e no momento certo sou eu que vou abrir. Então Deus está nos ensinando que nem tudo está sobre o nosso controle. E quantas vezes discutimos por coisas desnecessárias? Quantas vezes nos gastamos emocionalmente, irmãos, por coisas que não cabem a nós, porque essa luta não é minha, não é sua. Essa luta é do Senhor. Está no controle dele, porque se estivesse sobre o nosso controle já tínhamos resolvido. Entende? Entende que quando acontece alguma situação na sua família e você consegue resolver, está então ligado no mundo natural. Porque existem situações que nós vamos resolver no mundo natural. Como homens, como mulheres, nós vamos sentar, nós vamos conversar, nós vamos dialogar. Aí você vai entender, está sob o controle humano. Mas quando você não consegue resolver, aí só Jesus, só Ele pode resolver. Então não cabe a mim nem a você se desgastarmos. Descansa. Confia. Se for possível, se cale. Se for possível, ceda. Você está certo, eu estou errado. Porque você entendeu que essa situação não está mais sobre o seu controle. Como naquele momento ali que Deus fechou a arca, onde estava Noé e a sua família. Então Deus está nos ensinando nessa noite que primeiro, Ele é um Deus de oportunidades. Deus não vai permitir. Foi dito isso nas orações essa semana. Eu não lembro quem, mas essa pessoa falou que Deus ele não permite nada sem antes Ele nos avisar. Deus não permite nenhuma situação acontecer nas nossas vidas sem antes Ele nos mostrar. Não é verdade? Ele nos mostra. Acho que foi até o irmão Douglas que falou isso, não foi? É que eu lembro assim. É que a gente vê tanta oração que a gente não lembra. Mas Deus, Ele sempre nos mostra. Ele nos fala através de sonhos. Ele nos fala através da palavra.
Deus usa um irmão. E aí quando acontece, o que a gente faz? Poxa, Deus estava a todo momento me alertando. Porque Deus é um Deus de oportunidades. Ele sempre vai nos dar oportunidade para que a gente possa, escapar. Só que o que falta às vezes em nós? A sensibilidade de ouvir a voz do Senhor. Por quê? Porque os problemas têm ocupado mais o lugar do que a voz do Senhor. Porque as nossas preocupações têm falado mais alto do que a voz do Espírito Santo. Quantas vezes, irmãos, eu passei por isso. Eu deixei que os problemas e as dificuldades tomassem lugar no meu coração do que a voz do Senhor. E a voz do Espírito Santo ficou sufocado por causa do problema. Porque todo dia eu estava ali, ai, que o meu problema. Ai, porque isso não muda. Ah, porque isso não acontece. Mas depois que eu aprendi que não está mais sob o meu controle, eu falo, Espírito Santo, fica à vontade. É isso aí, é contigo. E aí o Espírito Santo vai fazendo o quê? Vai nos direcionando, vai nos orientando. Faz isso, não faz isso, não fala isso, não liga agora. Porque às vezes a gente recebe uma mensagem mal criada e a gente quer responder no ato. E aí o Espírito Santo faz o quê? Nos freia. E aí você responde depois, com outro tom de voz, de outra maneira. Aí o que acontece? Você evita grandes problemas, né? O Espírito Santo vai lá te dar uma fruto do Espírito, um domínio próprio, que entra assim sobre a tua vida. E aí você responde, não, querido, não foi isso que você entendeu. Eu quis dizer isso. Então Deus é um Deus de oportunidade. Segundo, a nossa família. A bênção vai se estender também sobre a nossa família por causa da nossa posição com Deus. Até aqueles que talvez estejam longe, ainda que não conhecem o Senhor. Deus está cuidando deles também por causa do nosso posicionamento com o Espírito Santo. E não se preocupe, porque até depois da nossa morte, os nossos frutos também vão alcançar os nossos filhos, os nossos netos, por causa do nosso posicionamento hoje. Eu creio que hoje nós colhemos frutos dos nossos antepassados, de pessoas, homens e mulheres, que foram justos, se posicionaram, por causa disso a bênção chegou a nós. E eu creio que através das nossas vidas, a nossa descendência também será abençoada. E às vezes a gente questiona, a gente fala assim, por que aquela pessoa, aquele parente, né, é tão abençoado, né, para não dizer o contrário, tão atribulado e tem tantas coisas, mas vai ver quem foi a mãe dele. Vai ver quem foi o pai, quem foi o avô, quem foi a avó. E aí ele está colhendo bênçãos dos antepassados, livramentos daqueles lá atrás que buscaram. E terceiro, existem situações que fogem do nosso controle. O que é possível, nós vamos conseguir resolver. Mas o que foi impossível, só Deus vai conseguir resolver. E como eu aprendo isso, pastora? Quando a gente soluciona um problema e acabou. Então foi algo natural, humano. Mas quando esse problema não é solucionado por mim e por você, é só com Deus. Temos que esperar o tempo de Deus. Dói? Sim. É difícil? Muito. Porque nós queremos as coisas instantâneas, não é isso? Nós somos a geração dos instantâneos, do rápido. Botou água no fogo, tá lá o macarrão já pronto naquele miojo. Pegamos, já ligamos o café, ligamos o aparelho, colocamos uma cápsula, já sai o café. Essa é a nossa geração. Pegamos um avião, vamos para outro estado no mesmo dia, em horas estamos em outro estado. Que antigamente só era dias para chegar em outro estado. Eu lembro que meu avô me contava que ele ia para Paraíba, para Recife, ele ficava 3 dias dentro de um ônibus. 3 dias. Eu falava, meu Deus, que é isso? Você ficar 3 dias. Hoje, em horas, você está lá em Recife. Então, nós não conseguimos esperar por causa disso. Mas o tempo de Deus não é o nosso tempo. Amém? Vamos orar nessa noite?
possamos aprender com a história de Noé. Eu acho lindo que Deus, Ele fez questão de deixar tudo relatado na sua palavra. As coisas boas, as coisas ruins, os acertos dos homens, as falhas dos homens, para que eu e você olhássemos e tirássemos como exemplo. Falar, será que eu quero ser assim? Ou eu quero ser diferente? Então Deus, Ele deixou tudo registrado na sua palavra. Que Deus possa olhar para a nossa geração e ver em nós. O que adianta sermos respeitados por homens, mas no céu não ser conhecido? Eu oro isso com o Senhor, falo, Senhor, eu aprendo com Paulo o seguinte. Paulo, ele deixou um versículo, que eu não vou me lembrar onde está agora, mas ele disse, eu esmurro meu corpo e reduzo ele à escravidão, para depois de não ter levado tantos, eu não venha ficar reprovado. Do que adianta levarmos tantas pessoas e nós ficarmos reprovados? Do que adianta eu subir em altares da terra e homens, uau, e no céu não conheço? Quem é ela? Quem é ele? Que dentro da igreja é uma coisa, lá fora é outra. Que dentro da igreja é o amor com a família, mas dentro de casa, o nosso culto começa em casa. Temos aprendido isso. Que a nossa igreja, o nosso ministério, o primeiro ministério começa dentro da nossa casa, dentro do nosso lar. Se os nossos filhos crescerem, eles vão decidir a vida deles. Infelizmente, chega uma hora que a gente não tem mais o controle. Mas eles nunca vão poder dizer que eles não aprenderam. Nunca vão poder dizer. Eu lembro que todas as vezes que eu saía, a minha mãe falava pra mim assim, eu olhava pra ela assim, a senhora não vai brigar não, porque eu vou sair? Eu só oro. Eu olhava pra ela assim, não vou mais não. Desanimava de sair. Só dela falar assim, eu só oro. Aí eu lembrava de todas as vezes que eu ia pra igreja, quando criança, e dormia assim nos colchonetes, em vigílias. O Espírito Santo me fazia lembrar. Talvez naquele momento que eu estava vivendo longe de Cristo, eu não tinha forças para voltar. Porque só quem foi um filho pródigo sabe o que eu estou dizendo. Eu não sei porque eu estou falando isso. Talvez as pessoas que estão nos ouvindo nesse momento, que estão na condição de um filho pródigo. E a coisa mais difícil de ser um filho pródigo. Mas chega um momento que a saudade da casa do pai chega. Aí você olha e fala assim, na casa do meu pai até os empregados é tratado com honra. O que eu estou fazendo aqui? E eu quero dizer uma coisa para vocês, que o Espírito Santo falou no meu coração há uns anos atrás. Filho pródigo, ele só volta quando ele perde tudo. O filho pródigo, ele só volta para a casa do pai quando ele perde tudo. Eu não sei qual é o que a pessoa pode dizer o que é o tudo. O tudo da pessoa pode ser a saúde, o tudo da pessoa pode ser a vida sentimental. Eu não sei. Cada um de nós sabemos o que o nosso calo aperta. E é nisso. Eu não se preocupa com os filhos pródigos, porque quando ele perder tudo, ele vai voltar. Vamos orar nessa noite. Senhor, Paizinho, muito obrigada por essa oportunidade de estarmos na tua casa. Senhor, em meio às dias tão difíceis que nós estamos vivendo, Senhor, em meio a essa pandemia que ainda está acontecendo, Senhor,
Nós temos a certeza de que nós temos um Deus que cuida de nós. Mas que possamos, Senhor, ser como Noé. Homens e mulheres justos, honestos, sem máculas. Oh Pai, que quando você olhar para essa geração, quando o Senhor olhar para essa geração, o Senhor possa achar em nós essas pessoas. Ah, Deus, não pela nossa posição eclesiástica, não pelo nosso dinheiro, não pela nossa casa, mas pelo nosso caráter. Deus, que quando os nossos filhos forem lembrar de pessoas honestas, que nós possamos ser a maior referência na vida deles. Ensina-nos, Senhor, em uma geração corrupta, em meio a uma geração de maldade, em meio a uma geração insensível, o Senhor possa achar em nós, Senhor, como o Senhor achou Noé. E por causa disso, ele e a sua família foram salvas. E eu creio, Senhor, que a salvação vai chegar na nossa vida, na nossa família, através de nós. Eu creio, Senhor, que a salvação vai chegar na nossa parentela, através das nossas vidas. Nós vamos ser esse canal de bênção, Senhor, para a nossa geração, para os nossos filhos, para os nossos netos, para os nossos sobrinhos. Ah, Senhor, quer começar por nós, Deus. É isso que te pedimos nessa noite, que possamos nos levantar e nos posicionar e saber que o Senhor conta conosco para mudar essa geração, para mudar a história da igreja no Brasil. Senhor, que nós não possamos ser simplesmente mais um, mas que possamos ser diferentes, Senhor. É isso que te pedimos nessa noite. Toma cada família aqui representada, cada problema, cada impossível. O Senhor conhece os impossíveis aqui. Que o Senhor venha trabalhar sobre cada lar nessa noite. Deus, aqueles irmãos que estão nos acompanhando da live, Senhor, que a tua presença possa fazer uma faxina espiritual agora sobre o nosso lar, e que venha sair tudo aquilo que não provém de ti, e que venha entrar a tua paz, a tua provisão, a tua alegria, o teu escape, saúde sobre a nossa família, sobre a nossa casa. Senhor, profetizamos bênçãos, profetizamos que nós e a nossa casa serviremos ao Senhor. Essa é promessa tua e tomamos posse disso nessa noite, em nome de Jesus. Amém, amém. Oh, aleluia.